Eu expliquei aqui domingo, né, sobre o capítulo 3. Alguns irmãos aqui, eu gostaria de comentar novamente esse capítulo. E alguns irmãos que já aprenderam, ou que já ouviram, eu gostaria de perguntar para os irmãos que não estavam neste culto, o que você entende desse versículo? Nós aqui, futuramente, nós queremos fazer aqui um culto, tipo de um debate, tipo de um culto assim, com perguntas e respostas. Também um culto assim, tipo entrevista, para colocar isso na internet. E havia entre os fariseus, capítulo 3 de São João, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas, porque são obras feitas em Deus. Durante muitos anos, eu perguntava sobre um versículo da Bíblia para vários obreiros, que é o versículo 13, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão
o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está, aonde? No céu. No céu. E eu dizia assim, como é que pode ser isso? Se Jesus está na terra, estava na terra, conversando com Nicodemos, ainda por cima de noite. Perguntei para o obreiro, ele disse, é que Jesus, ele tem onisciência, onipotência, onipresença, e ele estava no céu e na terra ao mesmo tempo. Mas não me convenceu. Não me convenceu porque eu li no capítulo 1, verso 11 de Atos, que quando Jesus subiu ao céu, ele foi recebido em cima, nas alturas. Ele foi recebido, é porque ele não estava lá. Eu fiz várias perguntas para várias pessoas. Um outro versículo que me chamou a atenção, que o companheiro citou, sobre os 11 mil, 10 mil à tua direita, 1000 ao teu lado. Esse versículo também me incomodou muito durante muitos anos. Como é que pode? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Será que esse outro lado também é a esquerda? E eu me perguntava, não pode ser, porque se eu só estou de frente, a minha direita está aqui. Se eu virar ao contrário, a minha direita passa a ser a esquerda e a esquerda passa a ser a direita. Então, como pode ser isso? Depois de alguns anos pesquisando alguns versículos da Bíblia, eu até no capítulo 15 de 1 Coríntios, diz que Jesus, quando ressuscitou, foi visto pelos 12, mas Judas já não existia mais. Depois que Jesus ressuscitou, Judas já tinha morrido. E eu então, mas como os 12? Os 12, essas perguntas assim, da Bíblia que me chamam a atenção. Eu fiquei muitos anos, mas a Bíblia fala que na casa de Deus, se você permanecer, Deus não te deixará sem resposta. Um dia virá alguém e te responderá, e te esclarecerá. E assim aconteceu. Preste atenção. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O Filho do Homem que está, não é que estava, que está no céu. Como pode ser isso? Se ele está no céu, Nicodemos está na terra, ele está na terra, é de noite, no céu não tem noite. Não é? Eu perguntava muito, até que um dia alguém foi um dia no culto e nos explicou. Eu me lembro que o pastor, saudosa memória, o pastor Cícero, naquele culto de terça-feira, ele disse assim, eu quero até pedir perdão aos irmãos, porque eu ensinei esse versículo errado muitas vezes. Porque na realidade, quando Jesus veio aqui na terra, o céu veio com ele. Quando ele começa o seu ministério, ele diz assim, onde você chegar, diga assim, o reino do céu chegou. Expulse os demônios, cure os enfermos, ressuscite os mortos, não cobre nada por isso. Se alguém quiser te ajudar financeiramente, receba ajuda, mas não pelo que você fez. Mas não pelo que você praticou, mas não porque o poder de Deus está na sua vida. Porque o poder de Deus não é pago nem comprado por dinheiro. Então, onde você chegar, o reino do céu chega com você. E Nicodemos foi convidado para ver o reino e foi convidado para entrar no reino. E ele entrou no reino. Lá em João aparece ele, lá no final, verso 19, aparece ele e José de Arimateia, ousadamente tomando o corpo de Jesus. Por quê? Porque se não fosse isso, Jesus ia ficar exposto publicamente, que era a lei dos romanos. A pessoa crucificada, as aves comiam, o corpo era destruído, até que alguém que usasse de misericórdia sepultasse os ossos.
Mas com Jesus não. Já havia uma profecia que ele seria sepultado com os ricos. Aleluia. Então, quando alguém perguntar para você, você já sabe agora. Como que é isso, irmão? É que o reino do céu chegou. O rei foi embora, mas deixou o reino. O rei foi, mas prometeu voltar. O rei foi, mas não deixou o reino vazio. Disse, eu enviarei para vocês um outro Consolador. Aleluia. O Espírito de verdade, ele vai estar com vocês para sempre. Agora, como que é esse negócio, irmão, que o senhor citou aí? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Como que é isso, Carlinhos? Você sabe, irmão? O senhor sabe, irmão Alex? O senhor é pastor Batista sabe, hein? Como que é isso? Eu também parei, perguntei, pesquisei, e um dia eu estava num culto, numa reunião de obreiro no Ministério do Brás, lá no Major Marcelino. Por coincidência, foi o meu irmão aquele dia que pregou. Eu nem esperava, ele foi ensinar. Ele citou o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele leu no hebraico o que é esse lado. A direita quer dizer direito, em volta de você. 10.000 te protegendo, 10.000 te policiando, 10.000 te perseguindo, 1.000 dentro de você. Você pode ver quando você está com muito problema. Quantos problemas você diz que tem? 1000 problemas. Então vamos ver quantos lados existem. Lado direito, lado esquerdo, lado de cima, lado de baixo, lado da frente, lado de trás, lado de dentro e lado de fora. Amém? Então não pode ser 10.000 do lado direito e 1.000 do lado esquerdo. Não. 1.000 é dentro de você. Você está com dúvida, com problema. Você está com raiva. A Bíblia até fala, ireis, mas não peque. É um direito que você tem que ficar irado. Mas se policia, cuidado. Existem algumas coisas dentro da gente que só a gente sabe. Você está doente. Quem sabe que você está doente? Só se você estiver com muita febre. Ou se você estiver com alguma coisa enrolada em você. Não é verdade? Alguma coisa que demonstre que você está doente. Você pode estar com problemas íntimos. Por exemplo, inveja. Quem é que pode saber se alguém tem inveja? Ira, contenda, peleja, fuxico, fofoca, angústia, dor, maldade, malignidade. Por que o apóstolo Paulo fala no dom de discernir os espíritos? Eu penso que seria uma obrigação de cada pastor. Lê para mim aí, irmão, chama esse irmão do lado aí. Lê para mim 1 Coríntios capítulo 12. Eu acho que é versículo 8. 8. Deixa eu ver se é o 8. 1 Coríntios 12, que fala dos dons espirituais. Deve ser 8 ou 9. Diga para mim o 8. 8. Vamos ver o 8. Porque a um pelo Espírito e dada a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro 8. pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Repare que os dons de curar estão no plural. Então não são 9 dons. São muito mais. E a outra operação de maravilhas.
e a outra profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito faz todas essas coisas, opera todas essas coisas, repartindo uma particularidade do Espírito com cada um de nós. Sabe como você tem uma particularidade com alguém? Então falando de intimidade, particularidade.